No último dia 11 de dezembro, aconteceu o lançamento do livro Dois Izinhos, 1000 Histórias para Contar, de autoria de Márcio da Silva. O evento contou com a participação dos coautores pioneiros que, da sua forma, contaram os fatos acontecidos. Isso é muito importante para que não deixe morrer a história da cidade, que isso é uma coisa que se deve guardar para sempre. E sempre que tiver uma pessoa dedicada a rever a história de uma cidade, ele está fazendo rever também a história dos pioneiros que vão sendo esquecidos, porque com as gerações vai se passando e vai se esquecendo. Com isso, torna-se evidente na história sempre presente essas pessoas. E aqui, mais uma pessoa que também participa da história desse livro. Como é hoje, de repente, estar fazendo a história de Dois Izinhos? Olha, é uma satisfação, é uma alegria. Isso, recordar o passado, eu sofri 2 vezes, mas não é. É o contrário, né? Nós chegamos aqui em 1960, cheguei aqui, ajudei a fundar o futebol, o saudoso 7 de setembro, né? E tantos outros que ainda se encontram por aí. Saí de Dozinho, voltei para minha terra natal. E lá do Recife chega a conclusão de que a minha terra é aqui. Esse aqui é meu pedaço de terra e tenho orgulho de morar em Dozinhos. Muito obrigado. Viu? Quer dizer, a história está escrita por aqueles momentos que foram construídas. Sim, a história é aquela, né? É de quando começamos o primeiro campo de futebol, lá onde se localiza a antena da Rádio Educadora, né? Aí mais tarde mudamos aqui para o alto da colina. Eu e tantos outros amigos se encontram por aí, alguns faleceram, né? Então, essa é a história gostosa, boa. São momentos inesquecíveis, né? Que a gente ajudou a construir Dozezinhos. Eu, graças a Deus, hoje, com 72 anos, ainda sou um dos únicos pioneiros vivos no ramo de farmácia da época, né? Até porque teve alguns antes, como o pai do Janino. Tenho guardado dele uma farmacopeia brasileira de 1926, coisa rara, né? E outros livros. Então, me sinto assim bastante satisfeito, bastante contente em participar disso aqui, porque ajudei a fundar Dozinho. Muito bem, tá aí. Viver o passado é viver 2 vezes, não é sofrer. Dona Branca é uma pessoa que é a mãezona. Tem uma coisa. Quando eu cheguei aqui, Dois Vizinhos, era um monte de pedra. E hoje, para mim, é uma cidade muito bonita. Estou muito orgulhosa de Dois Vizinhos hoje, tá? Quer dizer, a senhora ajudou a construir essa história. E criar os filhos bonitos aqui, ó. Ajudei. Que bom, muito obrigado por tudo. Delair Biava, uma pessoa que também faz a história de Dois Vizinhos e é um amigo da gente, do nosso programa. Bem, Delair, e agora, fazendo parte dessa história, o que representa para você? E primeiramente vamos agradecer ao Márcio pela iniciativa que teve, parabenizar vocês pela cobertura também e desejar a ele que seja assim de muito sucesso o livro. E não tenho ainda o conhecimento do conteúdo do livro, mas por se tratar de 1000 histórias deve ter coisa boa para que a gente veja, o público também sinta na pele aquilo que é Dois Vizinhos que cada dia está se transformando. O que representa para o senhor nesse momento fazendo parte da história de Dois Vizinhos? Coisa boa, bonita, né? Que representa. E a ideia de se escrever um livro contando a sua história? Olha, contando a minha história, quando que a gente veio ali não tinha nada, não tinha quase casa nenhuma. Para chegar, vamos supor, na casa da gente lá, tinha que trepar no caminhão e cortar os taquaruçu para poder chegar. A gente veio morar no vizinho no ano 54 ainda, né? Foi uma época que quando chegamos aqui é tudo escuro. Parece que não tinha futuro nenhum. Para nós ver hoje Dois Vizinhos forte, bujante, né? E o pessoal todo em comércio. É uma mudança de época, do ano 54 e agora. Muito grande, não dá para entender como é que cresceu o município nessa posição, né? Quer dizer, Délcio Perim, 54 anos de Dois Vizinhos. 54 anos de Dois Vizinhos. Vim criança. A dona Amélia Pisato, o que representa para a senhora?
Eu represento Dois Vizinhos, uma cidade muito maravilhosa, uma cidade muito para futuro, para crescer cada vez mais. Uma cidade espetacular, cada vez mais bonita, cada vez mais... E o seu nome como é? O meu é Isolde Sivardi Tozeto. Quer dizer, a senhora é esposa do Tozeto. Quer dizer, fazem parte da história. Faço parte da história de Dois Vizinhos. Está feliz em morar tantos anos aqui? Estou, 48 anos, de Dois Vizinhos. Eu não tinha nada quando a gente entrou aqui. Para vir para a cidade tinha que vir a cavalo, para vir no dentista, para vir na farmácia, que médico não tinha, era só seu Heitor, né? Era essa... E depois mais coisas que tem, né? Que a gente passou dificuldade de tudo, não tinha comércio, né? Era tão difícil a vida, mas a gente sempre aguentou, com força e vontade. Está feliz agora? Estou feliz porque está lindo, lindo demais. Entre os participantes, o prefeito eleito para a gestão 2009-2012, Zezinho Ramuski, expressou sua opinião. É uma satisfação podermos estar aqui no lançamento do livro do Márcio, um livro importante para a história de Dois Vizinhos. Um livro que conta de uma maneira simples, tranquila, de uma maneira até diferente, a história desse povo, a saga de um povo que veio aqui habitar nesta região, na região do Sudoeste, que vieram aqui em busca de novos horizontes, de um novo caminho, de uma nova vida, as aventuras que se faziam nos tempos passados, e o livro vem trazer, resgatar esta história que poucos contavam, que poucos conheciam. Então eu quero dizer que Dois Vizinhos se sente hoje privilegiado por ter mais uma história contada em livro, onde as futuras gerações terão a oportunidade de poder acompanhar lá na frente, quem sabe, tudo aquilo que aconteceu no passado. Registrar a nossa história significa cultuar aquilo que nós temos de mais nobre, que é o nosso povo. Então eu quero, Jair, dar os parabéns ao Márcio por essa brilhante iniciativa de fazer com que a história deste povo fique registrada para sempre, para que todos dela conheçam. O autor da obra, Márcio da Silva, explica sobre o trabalho realizado. Jair, primeiramente eu quero te agradecer pela oportunidade de você estar trazendo o teu programa para apoiar mais esse evento aqui em Dois Vizinhos. O livro, ele teve uma história um pouco curiosa. A gente teve primeiramente a ideia de escrever algo sobre Dois Vizinhos, né? Como você bem dizia no teu programa lá na rádio, você dizia que nós somos apaixonados por Dois Vizinhos e nós temos que fazer coisas por Dois Vizinhos, né? E esse livro é um livro que vai deixar a marca aí de todas as pessoas que foram entrevistadas. Nós pensamos então em fazer uma coisa um pouco diferente do tradicional. A gente via muitos livros por aí, contados por 1, 2 ou 3. Então nós buscamos entrevistar uma grande fatia dos munícipes aqui de Dois Vizinhos. Então entrevistamos 104 pessoas, né? Foi um trabalho árduo, né? Um tempo aí que demorou quase 2 anos para a gente concretizar a obra, mas entrevistamos essas pessoas, aprendemos um pouco com essas pessoas mais idosas, né? Essas histórias foram contadas, muitas delas por versões diferentes, fatos, o mesmo fato sendo contado por versões diferentes. E isto é que faz o nosso livro ter esse diferencial. E para nós hoje nós estamos extremamente satisfeitos com todo esse pessoal aí que veio nos aplaudir. Bom, primeiro parabéns, né? E depois o desejo de muito sucesso. E esses livros estarão à venda a partir de hoje. O livro, a intenção nossa é que o máximo de pessoas tenha ele, né? Para poder guardar, para poder conferir essas histórias, que cheguem até as crianças, para as crianças poderem ler e conhecer um pouco mais sobre Dois Vizinhos. O livro vai estar sendo comercializado aqui hoje, um preço simbólico, né, para que todo mundo possa ter ele em casa. E também depois, a partir de amanhã, ele vai estar sendo comercializado na livraria Copo de Leite. Mais de 1.000 exemplares foram comercializados e autografados no evento. No lançamento do livro Dois Vizinhos, 1000 Histórias para Contar, foi servido coquetel e uma bonita confraternização.